Aqui eu começo o solucionário do livro de Fluidos, Oscilações e Ondas, do Moisés, ou volume 2. Questão 1.1. No sistema da figura P1, aqui está a representação da figura, a porção AC, então aqui entre o A, todo esse fluido, aqui é o C, contém mercúrio, BC, que é essa parte aqui achurada, contém óleo, e o tanque aberto contém água, esse tanque aqui. As alturas indicadas são H0 10 cm, H1 5 cm e H2 20 cm. As densidades relativas à da água são 3,6 para o mercúrio e 0,8 para o óleo. Aqui quando eu digo que a densidade é relativa da água, significa que dividindo a densidade do óleo pela densidade da água se obtém 0,8. Dividindo a densidade do mercúrio pela densidade da água se obtém 3,6. Isso vai ser importante na questão. Determine a pressão PA no ponto A, então a pressão aqui, em ATM. Então nós vamos começar pela lei de Stevin, que é a equação 1.4.7 do livro, que diz que a pressão em um ponto é igual a uma pressão inicial mais uma pressão que depende da altura, que é ρ de H. O ρ é a densidade, o g é a aceleração da gravidade e H é o desnível. Eu vou começar escrevendo a lei de Stevin aqui no sistema na parte que apareça o PA. Então primeiro eu vou avaliar a pressão aqui no ponto C. Essa pressão em C, devido a essa parte aqui de mercúrio, né? Aqui essa volta que tem embaixo não faz diferença para a pressão em C. Isso aqui poderia vir aqui mais embaixo. Aqui a pressão aqui continuaria a mesma. Só o que importa é a altura, a parte aqui, né, do desnível, até em cima. Isso vem de imediato aqui da lei de Stevin, porque a altura aqui no ponto C é a mesma altura aqui nesse pontilhado, em qualquer lugar. Então não tem contribuição dessa parcela na pressão ao longo de todo o mesmo nível, né, para o mesmo fluido. Então a pressão que tem aqui em C é a pressão devido a esse ponto A, mais ρ, aqui é o ρ de mercúrio, né? Eu vou usar o símbolo Hg para o mercúrio, a aceleração da gravidade local e a altura, aqui o desnível, né, que é H2. Agora eu vou organizar isso daqui, escrevendo o PA em um lado da equação e todo o resto em outro. Então, se eu souber de tudo que tem aqui no segundo membro, eu consigo determinar PA. Acontece que eu até tenho a densidade de mercúrio relativa à água. A densidade da água a gente vai tratar aqui como um dado. Ele não dá no enunciado, mas a gente pode usar esse valor mesmo assim, que é bem conhecido. Da mesma forma para a aceleração da gravidade. Só que essa pressão no ponto C nós não conhecemos ainda. Então nós devemos encontrar a pressão no ponto C em termos de outros parâmetros conhecidos e substituir aqui. Então eu continuo usando a lei de Stevin aqui no ponto C, agora devido à pressão que vem aqui desse óleo, né? Entre B e C tem óleo. Então, da mesma forma, já existe uma pressão aqui nesse pontilhado, que é a mesma aqui, porque eles estão na mesma altura. Então, a pressão efetivamente que vai agir aqui em C é a pressão desse ponto, mais a pressão devido a esse desnível. E como essa é a mesma pressão do ponto B, então eu vou escrever aqui que a pressão em C é igual à pressão em B mais ρ, agora é ρ do óleo, G, agora o H vai ser H1, esse é o desnível. Então eu posso chamar essa equação aqui de uma estrela, aqui de 2 estrelas, e substituir aqui. Então substituindo 2 em 1, eu obtenho a pressão no ponto A, dada por essa parte, menos essa aqui. Então aqui eu tenho o ponto A. Só que, novamente, eu não conheço tudo
que tem aqui no segundo membro dessa equação? Porque eu não conheço o PB. Então eu quero primeiro escrever a densidade nesse ponto, para depois substituir aqui. A densidade nesse ponto é a mesma densidade aqui. E a densidade aqui, agora sim dá para escrever em termos de dados conhecidos. Então, a pressão em B é igual a uma pressão inicial aqui, que é a pressão atmosférica, mais ρgH. O ρ agora vai ser da água. G, e aqui vai ser o H0. Então eu posso substituir isso aqui em cima. Essa daqui eu vou renomear de 3 e esse aqui de estrela traço. Então, substituindo estrela traço em 3, eu obtenho a expressão para a PA em termos de coisas conhecidas. Então, agora sim, eu já posso fazer as substituições aqui dos dados numéricos e obter a pressão no ponto A. Mas aqui tem dois cuidados que nós devemos ter. O primeiro é que nós não temos diretamente a densidade do óleo e a densidade do mercúrio. Primeiro nós temos que escrever essa densidade em termos da densidade da água, né? Então isso eu vou fazer aqui da seguinte forma. Aqui eu tenho a densidade do óleo. A densidade do óleo é 0,8 vezes a da água. E agora a densidade do mercúrio, que é 13,6 vezes a densidade da água. Então agora que eu posso colocar a densidade da água e a aceleração da gravidade em evidência. Então agora sim eu posso começar as substituições. Uma coisa que eu tenho que prestar atenção é que a resposta é pedida em ATM. ATM não é uma unidade do SI. Então eu vou fazer substituições aqui dos dados todos no SI e depois eu faço uma conversão do SI para ATM. Então isso aqui eu já vou começar aqui embaixo. Então a pressão no ponto A é igual à pressão atmosférica. Aqui eu coloquei ρ, mas aqui é P de pressão. A pressão atmosférica em unidades do SI é 101.325 Pascal. Pascal é dado em newtons por metro quadrado. Então isso realmente está no SI. Mais a densidade da água. Quando eu substituir aqui as alturas, elas foram dadas em centímetros. E eu vou usar aqui em metros para ficar no SI. Só que como eu vou usar em metros, vai aparecer as casas decimais. A medida mais precisa que eu tenho é a de 5 centímetros, que em metros fica 0,05 metros, então tem duas casas decimais. Então eu tenho que escrever os outros dados também em duas casas decimais. E aí, se eu for escrever esses dois dados em duas casas decimais, eu também vou escrever a densidade da água e a aceleração da gravidade em duas casas decimais. Assim eu faço toda essa soma de forma coerente, e na hora que eu for somar com a pressão atmosférica, eu tenho que usar os dados menos precisos. Então, se aqui não tem casa decimal, não vou somar a casa decimal depois. Quando a gente está trabalhando assim com esses números, tem que ter esse cuidado de não aumentar a precisão durante o cálculo. Isso não faz o menor sentido. Então, a densidade da água no SI, que é em unidades de quilograma por metro cúbico, é igual a 997,15 quilogramas por metro cúbico. Então aqui no volume de 1 metro cúbico cabe quase 1 tonelada de água. Agora, aceleração da gravidade, que com duas casas decimais é dada por 9,81 metros por segundo ao quadrado. Agora eu abro o parênteses aqui. O H0, 10 centímetros, é 0,10 metro. Eu não posso colocar só 0,1 porque eu perderia a precisão do dado que eu tenho. Mais 0,8. Esse 0,8 eu não preciso levar ele em consideração para essa conversa sobre a precisão dos dados, porque é um parâmetro aqui. É como se fosse o 2 que aparece na fórmula do cálculo da área de um triângulo. Base vezes altura sobre 2. Esse 2 faz parte da fórmula para esse cálculo. Ele tem uma precisão tão grande quanto seja necessário.
Então agora o H1, que é 0,8 vezes 0,05 metros, mais o H2. Na verdade aqui é um menos 13,6 vezes o H2, né? Que é 20 centímetros, então 0,20 metros. Então aqui eu já posso começar a trabalhar com as unidades. Eu preciso organizar essas unidades aqui na forma de Newton por metro quadrado, que eu vou ter Pascal e vai ter a coerência para fazer essa soma. Então primeiro eu vou repetir aqui. Um Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então vou associar essas unidades aqui. Aqui ainda tinha esse metro ao cubo, mas aqui dentro desse parênteses eu posso colocar a unidade de metro em evidência e simplificar com essa. Então aqui eu vou ficar com 1 sobre m. Aqui tem um 9,81. E agora eu faço esse produto aqui. Aqui eu continuo, né? 0,10 mais. Agora nesse produto eu fico com 0,04. E nesse produto aqui eu fico com 2,72. Então eu copio aqui. Eu já vou multiplicar esse número aqui por esse. E os dois têm duas casas decimais, meu resultado vai ficar com duas casas decimais. Eu faço o produto desses dois e arredondo o resultado para que tenha duas casas decimais. E assim vai ficar com 9.782,04. Aqui é Newton. Aqui na verdade é um metro quadrado, porque aqui tinha um metro ao cubo. E eu colocando um metro aqui em evidência, simplificou e ficou metro quadrado. Então eu tenho um Newton por metro quadrado. Esse 9,8 eu multipliquei aqui. E essa soma aqui dá menos 2,58. Então repito. Mas, agora sim, os dois números aqui têm duas casas decimais. Então faço o produto e arredondo o resultado para que eu fique com duas casas decimais. Isso, na verdade, aqui vai ser negativo. Dá 25.237,66 Pascal. Agora sim, eu tenho a mesma unidade, né? Garantidamente tudo aqui está coerente. Agora eu vou fazer essa operação. Como aqui eu não tenho casas decimais em precisão, então eu tenho que usar a precisão do resultado do dado menos preciso. Então eu vou desconsiderar essas casas decimais agora para fazer essa soma. E assim eu fico com 76.087 Pascal. Então essa daqui já é a pressão no ponto A. Só que essa pressão aqui está com unidade do SI, que é o Pascal. E eu preciso apresentar o resultado em ATM. Isso eu faço da seguinte forma. Essa conversão. Eu vou pegar esse resultado aqui, Pascal, e vou multiplicar por 1. Só que esse 1 vai ser o 1 que tenha a unidade Pascal aqui no denominador. Então, em cima eu coloco 1 ATM. E embaixo, para que essa fração aqui dê 1, eu coloco 101.325 Pascal. Porque essa fração aqui é fisicamente igual a 1. Ela não altera o resultado aqui. Então agora eu simplifico. Pascal com Pascal. O resultado fica em ATM. Então eu fico com 76.087 dividido por 101.325 ATM. E essa divisão aqui resulta em 0,75 ATM. Então essa daqui é a pressão no ponto A em ATM, do jeito que foi pedido pelo enunciado. E assim a questão fica completamente resolvida.